Olá, turma, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Drayton e esse é o canal Aprenda Matemática Aqui. E na aula de hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre juros simples. Desde o que é um juro simples até como calculá-lo e também todas as situações que podem aparecer envolvendo juros simples. Então vem comigo e aprenda tudo sobre eles hoje. Juros simples. Aqui eu coloquei a fórmula do juro e aqui eu coloquei a fórmula do montante. Eu já vou te explicar o que são essas coisas. Primeiro, você precisa saber que o juro simples é o tipo de juros que é incidido, ou seja, ele é cobrado apenas sobre o capital inicial. O capital inicial é o dinheiro inicial de uma aplicação. Por exemplo, se for um empréstimo, é o dinheiro que for emprestado. Se for um investimento, é o dinheiro que for investido. Esse é o capital inicial. Tranquilo? Então, o juros simples ele incide apenas sobre o capital inicial. Ele vai gerando juros no decorrer do tempo, porém, ele é cobrado apenas sobre o capital inicial, diferente de como é nos juros compostos. Aqui, então, você precisa saber isso sobre juros simples. Aqui está a fórmula. Vamos explicar os elementos da fórmula. Gente, o J é juro. Tranquilo, né? O J é de juro. O C, como eu já falei, é de capital. O I é a taxa de juro, então, gente. E o N é o tempo da aplicação, ou quanto tempo vai durar a aplicação, também chamado de período, ok? Então, estão aí todos os elementos aqui para a fórmula do juro. Só uma coisa que você precisa saber aqui sobre a taxa de juro. Se você tem uma taxa na forma percentual para utilizá-la aqui na fórmula do juro simples, você precisa transformar ela na forma de fração ou na forma decimal, tá? Então, se você tem, por exemplo, 5% e você quer substituir aqui na fórmula, ou você usa 5 sobre 100, e daí vai aplicar todas as regrinhas ali usando a fração, ou você pode utilizar a forma decimal de 5%, que é dividindo o número 5 por 100. Então, você não deve utilizar na fórmula o valor percentual aqui de 5. Você deve utilizar a fração ou essa forma decimal aqui. Se você quiser utilizar assim, é complicado porque no final você vai precisar dividir por 100 o seu resultado. Então, para não complicar, vamos adiantar sabendo que você precisa usar ou a fração ou a forma decimal da porcentagem, beleza? Agora, sobre a fórmula do montante. A única coisa nova aqui na fórmula do montante é o M, tá, gente? O M é de montante. E o montante nada mais é do que o valor final de uma aplicação. É o valor do juro somado com o capital inicial. O juro é quanto rendeu a aplicação ou o empréstimo, né? O quanto será cobrado por ele. E o montante é o valor final, somando o juro com o capital inicial, com o dinheiro inicialmente investido. Ok? Então, o montante é isso, é a soma desses dois valores. Tem duas fórmulas aqui, por quê? Porque se você utilizar essa fórmula aqui para determinar o valor do juro, você pode pegar o valor do juro e simplesmente colocar nessa fórmula aqui, ó. Você tem juro mais capital é igual ao montante. Então, se você tem o valor do capital inicial e já calculou o valor do juro, basta simplesmente você colocar os dois valores aqui nessa fórmula, ou seja, somar eles e você tem o valor do montante. Mas, se caso num problema a pergunta for apenas sobre o valor do montante, você pode já se adiantar e calcular simplesmente utilizando essa formulazinha aqui, que você vai saber direto o valor do montante, sem precisar usar essa e depois essa, ok? Então, basicamente, são apenas três fórmulas, né? Você pode usar essa para encontrar o juro e depois essa para encontrar o montante, ou se você quiser só o montante, você usa direto essa daqui, que vai ter o seu valor aí, beleza? Mais uma coisa aqui em cima, gente, uma coisa que eu não posso deixar de falar para você é que a taxa de juro e o período precisam estar na mesma unidade de tempo. Então, se você tiver uma taxa que está ao mês, o seu período deve estar ao mês também. Se a sua taxa estiver ao ano, o seu período também deve estar ao ano. Você pode também converter a taxa para a mesma unidade de tempo que o período está. Você opta aí no caso pelo qual é mais fácil para você. Eu já vou te mostrar alguns exemplos de que tipo de manipulação a gente pode fazer aí com a taxa e o período. Agora vem comigo, eu vou te mostrar uma situação bem recorrente envolvendo juros simples. Nesse caso aqui, a primeira situação é para encontrar o valor do juro em determinado período. Olha só,
Uma dívida de R$ 2.000 em juros simples, de 4% ao mês, renderá quanto de juro e montante? Olha só que eu já adiantei para você que AM quer dizer ao mês. Isso é uma sigla da matemática financeira, tá, gente? É bom a gente decorar aí essas siglas. Então, AM quer dizer ao mês. Aqui a gente quer descobrir o valor do juro e também o valor do montante. Então, nesse caso, basta a gente começar determinando o juro. Vamos utilizar a fórmula que a gente já conheceu aqui. Vou repetir ela aqui embaixo. Então, aqui está a fórmula de juro. Mais uma coisa, gente, às vezes o N pode ser trocado pela letra T. Tá? Você pode ver aí uma fórmula aparecendo assim, você já vai saber também que é a fórmula do juro simples. Mas nesse caso a gente vai usar o N aqui mesmo para número de períodos. Vamos substituir na fórmula o que a gente já conhece. Nós não sabemos o valor do juro, sabemos o valor do capital, que nesse caso é uma dívida, mas é o nosso capital inicial. Sabemos também o valor da taxa de juro, que é 4%. Eu não posso usar o 4, senão depois eu vou ter que dividir por 100. Eu vou usar a forma de fração dele aqui, que já é dividindo ele por 100, né? Eu posso usar a forma de fração ou a forma decimal de 4%, não tem problema nenhum, tanto faz aí qual você vai utilizar. Nesse caso, vou usar fração. E aqui eu vou colocar o número de períodos, no caso, o tempo que vai durar essa aplicação. Olha só que ela vai durar 5 anos, tá? Mas perceba que a nossa taxa está na unidade de tempo mês. Então aqui eu preciso ou transformar a minha taxa, que é de 4% ao mês, em uma taxa equivalente em anos, ou eu posso simplesmente transformar aqui os meus anos em meses para que ela esteja na mesma unidade de tempo. Então, 5 anos é equivalente aí a 60 meses. Beleza, gente? Agora nós temos a nossa taxa e o nosso período na mesma unidade de tempo. Vamos utilizar assim, então, o número 60 aqui. Para que a taxa e o período estejam na mesma unidade de tempo, eu vou utilizar o 60 para 60 meses. Continuando a conta aqui, então, agora olha só, gente, eu vou multiplicar 2.000 por 4%. Estou multiplicando o número inteiro por uma fração. Basta eu simplesmente multiplicar pelo de cima e depois dividir pelo de baixo. Ok? Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou optar por fazer a divisão primeiro, porque se eu fizer a divisão primeiro, vai ficar bem mais fácil. Olha só, 2.000 dividido por 100. Basta eu simplesmente cortar 2 zeros aqui de cada um deles e eu já vou ter feito uma simplificação muito boa aqui, porque agora eu fiquei com 20 dividido por 1 é igual a 20. E agora eu vou fazer 20 vezes 4. 20 vezes 4 dá 80. Se você optasse, por acaso, por fazer primeiro a multiplicação e depois dividir por 100, ia dar na mesma. Olha só, se eu fizesse primeiro 2.000 vezes 4, ia dar 8.000. Depois eu ia dividir 8.000 por 100. Divisão aqui por 100, eu posso simplesmente cortar os 2 zeros aqui de cada um deles. Eu ia ter 80 dividido por 1, que ia dar 80 também, né, gente? Então, chegaria no mesmo resultado aqui. Continuando, a gente já fez, então, a primeira multiplicação. Agora eu preciso multiplicar isso daqui por 60. Esse é o juro que vai render em cada mês, só que eu tenho 60 meses de rendimento. Então, basta eu simplesmente multiplicar 80 por 60 e eu vou ter aqui o meu resultado. Beleza, gente? Então, aqui é o valor do juro que vai render essa aplicação durante esse tempo aí de 5 anos, que são, no caso, 60 meses, ok? Agora que a gente descobriu o valor do juro, podemos descobrir o valor do montante. Vamos fazer isso daqui agora? Para isso, eu vou simplesmente utilizar a fórmula básica aqui do montante, que é montante igual ao capital mais o juro. Porque eu sei o valor do capital, que é 2.000, e já descobri o valor do montante, que é 4.800. Então, basta eu simplesmente substituir aqui, ó. Capital é 2.000, juro deu 4.800. Somando o valor do capital mais o valor do juro gerado, vai dar aqui para mim um valor de R$ 6.800, certo, gente? Então, esse daqui é o montante para essa aplicação. Eu poderia, é claro, aplicar essa segunda fórmula aqui? Poderia, mas nesse caso, como o problema já solicitou para nós que encontrássemos o valor do juro, é muito mais fácil utilizarmos essa formulazinha aqui, se nós já sabemos o valor do capital mais o valor do juro. Beleza? Vamos continuar aqui agora? Vamos para mais uma situação envolvendo juros simples. Então, olha só, um capital de R$ 3.000 foi investido a uma taxa de juros simples anual. Após 20 anos, rendeu um montante de 7.200. Qual o valor percentual da taxa de juro? Olha só, gente, aqui a gente tem algumas coisas para a gente observar. Nesse caso, a gente não conhece o valor da taxa de juros. Olha só,
Vamos substituir na fórmula aquilo que a gente já sabe. Eu não vou te mostrar aqui uma fórmula para encontrar a taxa, nada disso. Vamos utilizar aqui uma equação simples do primeiro grau. Nesse caso, eu preciso colocar aqui o valor do juro. Só cuidado, gente, o valor do juro não é 7.200. Esse é o montante. O valor do juro vai ser o montante menos o capital, certo? Porque o montante é a soma do capital mais o juro. Então, vai ser 7.200 menos 3.000, nesse caso vai ser 4.200. Agora, o capital que eu tenho é 3.000. Eu não sei o valor da taxa, então eu vou manter a letra I aqui para representá-la. O N é o tempo que durou a aplicação durou aí 20 anos. Como a taxa está anual também, então eu vou usar 20 anos aqui mesmo, vou usar o número 20. Vamos multiplicar aqui esse lado e vamos manter esse lado aqui. Olha só, 4.200, 3.000 vezes I dá 3.000I, e 3.000i vezes 20 vai dar 60.000i. Beleza, eu tenho então que 60.000 vezes a taxa é igual a 4.200. Eu quero saber o valor da taxa. Então, basta eu simplesmente dividir os dois lados por 60.000. Então, se eu dividir 60.000 por 60.000, o resultado vai ser 1. Então, aqui vai ser apenas I. Do lado de cá, eu vou fazer a mesma coisa, vou dividir por 60.000. Eu posso simplificar aqui, caso eu queira, né? Cortando 2 zeros de cada, 2 de cima e 2 de baixo, e me sobra aqui 42 dividido por 600. Precisamos fazer essa divisão aqui. E nesse caso, a divisão vai ser igual a 0,07. Gente, ó, 0,07 é a nossa taxa, sim, mas é a nossa taxa na forma decimal. Só que no enunciado nos pediu a taxa percentual, então eu tenho que transformar isso aqui em porcentagem. O processo é bem simples, tá, gente? É só eu multiplicar por 100. 0,7 vezes 100 vai dar 7, e nesse caso é 7%. Nesses casos onde você precisa encontrar o valor da taxa, a taxa que você encontra no final é a forma decimal. Para encontrar a taxa percentual, basta pegar a forma decimal e multiplicar por 100, como eu fiz aqui. Agora, olha só essas outras duas situações aqui. Quanto tempo demora para R$2.000 render um juro de 1.400 em juros simples de 5% ao ano? Nesse tipo de problema aqui, gente, o que a gente quer descobrir é o tempo. Olha só, quanto tempo demora? Então, eu quero descobrir o período, eu quero descobrir o tempo da aplicação. Eu vou ter o valor do capital, vou ter o valor do juro e vou ter a taxa. O que eu não vou ter nesse caso é o tempo. Olha só como é que vai ficar isso daqui. Então, aqui está a fórmula, vamos substituir nela os valores que nós temos. Nós sabemos o valor do juro, é 1.400. Nós sabemos o valor do capital, é 2.000. Eu sei também o valor da minha taxa, é 5%. Lembrando que ou eu uso a forma de fração ou a forma decimal da taxa. Eu vou usar, nesse caso, a forma decimal 0,5. E isso daqui vai multiplicar o n, que é o tempo. Nesse caso, eu não sei o tempo da minha aplicação. Então, eu vou colocar aqui simplesmente a letra N. Beleza. 1.400 igual a 2.000 vezes 0,05 vezes N. Eu vou simplesmente multiplicar esse lado aqui, mantendo esse lado do jeito que está. Vamos multiplicar, então, 2.000 por 0,5 e por N. E 2.000 vezes 0,05 dá 100. E 100 vezes N é 100N, né, gente? 100 vezes N dá 100N. Nesse caso, eu quero saber o valor de N, eu quero saber o valor de um período, e não de 100 vezes ele. Então, é muito simples, basta eu simplesmente dividir os dois lados aqui por 100. Isso daqui eu preciso fazer dos dois lados da igualdade, tá, gente? Se eu faço a mesma operação dos dois lados da igualdade, tudo permanece igual, a igualdade aqui é mantida, ok? Então, 100 dividido por 100 dá N. E 1.400 dividido por 100 é muito fácil, né? O número termina aqui com 2 zeros, basta simplesmente cortar 2 zeros de cada um, e eu tenho 14 dividido por 1, que é igual a 14. Então, a pergunta aqui é quanto tempo demora para R$2.000 render um juro de 1.400? Vai demorar aí 14 períodos. No caso, como a taxa está ao ano, então esse 14 aqui representa 14 anos, tá, gente? Olha só como fica. Tranquilo, gente? Então, nesse caso, o período vai ser igual a 14 anos, beleza? Olha só, gente, vamos para mais uma situação onde a gente quer determinar o tempo da aplicação. Quanto tempo demora para um capital quadruplicar
em uma taxa de juro de 12% ao ano, ok? Então, eu quero que o montante final seja 4 vezes maior do que o capital. Professor, mas qual que é o montante e qual que é o capital? Pode ser qualquer valor, tá, gente? Você pode utilizar aí valores, mas nesse caso eu vou utilizar letras para representar esses valores. Vamos utilizar aqui aquela fórmula direta do montante lá, que é um pouquinho mais extensa, mas vai ser melhor nesse caso. Olha só. Bom, a fórmula está aqui, vamos substituir nela os valores que a gente já sabe. Mas a gente não sabe nenhum valor, professor. A única coisa que a gente sabe é a taxa. Bom, gente, a gente sabe sim, ó. A gente sabe que o montante deve quadruplicar o valor do capital, ou seja, deve ser 4 vezes maior. Se o capital é C e eu não sei qual é, eu vou deixar a letra C, o montante vai ser 4 vezes C, ou seja, 4C, ok? Então, eu fico aqui com 4C. Do lado de cá, eu vou ficar com C vezes 1 mais... Vou multiplicar aqui o valor da taxa por N, tá, gente? A taxa é de 12%. Vamos usar a forma decimal da taxa? É 0,12. 0,12 vezes N dá 0,12N. Vamos fazer o seguinte, gente. Olha só, tá vendo que eu tenho C dos dois lados? Vamos simplesmente dividir os dois lados por C, então. Olha só como vai ficar. Se eu dividir aqui por C e aqui por C, 4C dividido por C dá 4. C dividido por C dá 1. Eu não posso simplesmente anular, tá, gente? C dividido por C dá 1. Não importa qual valor que esteja ali. Se eu divido um número por ele mesmo, o resultado sempre é 1, né, gente? Então, fica assim. E esse 1 vai multiplicar 1 mais 0,12N. Agora que eu já facilitei um pouco aqui a minha operação, eu posso simplesmente fazer a distributiva, né, gente? Como que vai ficar aqui, ó? 1 vezes 1 e 1 vezes 0,2N. Vamos repetir aqui o 4. 1 vezes 1 é igual a 1, mais, sinalzinho de mais aqui, né? 1 vezes 0,12N é 0,12N. Beleza, ficou assim então. Agora, olha só, eu tenho esse 1 aqui somando com o 0,12N. Eu quero eliminar esse 1 dali, então eu vou simplesmente subtrair 1 desse lado. Só que se eu subtrair 1 desse lado, eu subtraio 1 desse lado também, né? Então, 4 menos 1 dá 3, e do lado de cá eu fico com 1 menos 1, que dá 0. Bom, esse 0 já não precisa mais aparecer, né? Fica só, então, o 0,12N. Aqui agora estamos no último passo que nós precisamos dar. Eu tenho, então, 3 igual a 0,12N, eu quero saber o valor de 3, então eu vou dividir tudo aqui por 0,12. Sempre dividindo pelo número que está junto com a letra, tá, gente? Então, 0,12 dividido por 0,12 e 3 dividido por 0,12. Isso daqui vai dar a nossa resposta final, tá? N vai ser igual, então, a 3 dividido por 0,12, que é igual a 25. Ok, gente? Então, esse número 25 aqui, nesse caso, vai representar 25 anos, né? Porque a nossa taxa está ao ano. Bom, gente, eu espero que tenha ficado claro. Eu espero que você tenha entendido esse processo aqui. Então, quando você não trabalha com valores, fica um pouquinho mais complicado. Você pode, para facilitar, atribuir os valores aí. Nesse caso, eu optei para trabalhar aí com as letras, para que você saiba que isso pode acontecer também. Bom, gente, então essa foi a nossa aula sobre juros simples. Aprendemos os elementos do juros simples, como calcular, como encontrar a taxa e como determinar o tempo em 2 problemas diferentes. Eu espero que tenha ficado claro, eu espero que você tenha entendido. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal. Se você ficou com qualquer dúvida, comente aí embaixo que eu vou estar te ajudando a resolver as suas dúvidas. E eu espero você na nossa próxima aula. Um abraço!